Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vamos iniciar a aula 12 do terceiro bimestre em matemática com o tema Investigando Produtos Notáveis, parte 1, tá? A ideia desta aula é perceber que algumas multiplicações algébricas aparecem tantas vezes que elas recebem um nome especial, produtos notáveis, né? Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar principalmente com o quadrado da soma e com o quadrado da diferença, tá? Também vamos começar a perceber como que esses produtos ajudam na fatoração e na resolução de algumas equações do segundo grau. Então, atenção às regularidades, tá? Mais importante do que decorar uma fórmula é entender de onde que ela vem, né? Quando podemos utilizá-la, tá certo? Vamos em frente então. Nesse slide estão os conteúdos e objetivos dessa aula. Nós vamos estudar produtos notáveis e também sua relação com equações polinomiais de segundo grau completas. Tá? Ao final da aula, vocês devem conseguir reconhecer quando uma expressão representa o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença. Tá? Também devem compreender como um trinômio pode ser fatorado, tá? Isso é, escrito como produto de fatores, tá? Essa ideia será muito importante porque em algumas equações do segundo grau, fatorar o trinômio facilita a resolução. Então, durante a aula, observem sempre três elementos: os termos quadrados, o termo do meio e o sinal desse termo do meio, tá bom? Agora, prestem atenção no seguinte problema, tá? Vamos começar com uma situação geométrica, né? A prefeitura vai revitalizar a região e construirá uma praça quadrada, tá? O lado dessa praça mede o dobro da largura da avenida, tá? Como a largura da avenida é x, o lado da praça mede 2x. Além disso, haverá uma calçada de 3 metros ao redor da praça. Observem a figura. Tá? A calçada aparece em volta da praça. Então, ela aumenta a medida total da região dos dois lados. Tá? A pergunta A quer saber o comprimento total da região revitalizada. A pergunta B quer uma expressão algébrica para a área total. Tá? Agora, façam a atividade no formato. Virem e conversem. Né? Virem e pensem. Né? Virem e conversem não dá porque você está assistindo o vídeo provavelmente sozinho. Tá? Mas pause o vídeo, pense e tente resolver. Tá? Observe a figura, tente montar a expressão antes de vermos a solução. Tá? Agora vamos resolver juntos. A praça central tem lado duas vezes, né? 2x. Tá? Como existe uma calçada de 3 metros em cada lado, nós precisamos somar 3 metros de um lado e 3 metros do outro. Então, o comprimento total da região revitalizada é 2x mais 3, ou seja, 2x mais 6. Tá? Como a região revitalizada continua no formato quadrado, a área total é o quadrado da medida do lado. Tá? Por isso, a área total pode ser escrita como 2x mais 6, tudo isso entre parênteses, ao quadrado. Tá? Outra forma de enxergar isso é somar a área da praça com a área da calçada. A praça tem 2x ao quadrado, ou seja, 4x quadrado. Tá? É, A
A área total é, é 2x mais 6, tudo isso entre parênteses, ao quadrado. Ao desenvolver, resulta em 4x ao quadrado mais 24x mais 36. Tá certo? Portanto, a área ocupada apenas pela calçada é a diferença entre a área total e a área da praça. Tá? Então, 4x quadrado mais 24 mais 36 menos 4x quadrado, que resulta em 24x mais 36. Tá? Observe como já apareceu uma expressão ao quadrado envolvendo uma soma. É exatamente isso que vamos investigar na aula de hoje. Tá? Agora, é a vez de vocês praticarem. A proposta é desenvolver os produtos aplicando a propriedade distributiva. Atenção, quando aparece entre parênteses a mais b ao quadrado, isso significa a mais b vezes a mais b. Tá? Não significa apenas a ao quadrado mais b ao quadrado. Da mesma forma que a menos b, tudo isso entre parênteses ao quadrado, significa a menos b vezes a menos b. Tá? Então, no item C, nós vamos observar uma regularidade para descobrir o valor de A em 2x mais 3, tudo isso entre aspas, entre parênteses, ao quadrado. É igual a 4x quadrado mais 12 mais A. Tá? Façam primeiro por distributiva, tá? Termo por termo. Tá? Depois, comparem os resultados e tentem perceber o padrão. Tá? Quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro termo pelo segundo e quadrado do segundo termo. Agora, é, todo mundo escreve. Tá? Escrevam aí, registrem a resolução no caderno, né? Copiem também o enunciado, porque ele não está em nenhuma apostila e provavelmente ao estudar vocês não lembrarão qual é a questão, tá? Beleza? E aí, daqui a pouquinho a gente vem com a solução, tá? Pausem aí, façam a solução na forma de vocês e aí a gente vem com a resolução na sequência. Aqui tem a resolução, tá? Vamos resolver primeiro a atividade 1, tá? No item A, abre parênteses, A mais B fecha parênteses, tudo isso ao quadrado, é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B, tá? Então, já é aquela distributiva que a gente já conhece, né? Isso é igual a ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais duas vezes AB, tá? Mais B ao quadrado. Por que duas vezes AB, tá? Porque AB mais BA é a mesma coisa, né? É só invertir aqui a ordem dos fatores aqui, não altera o produto, né? Então, eu posso considerar isso como duas vezes AB, tá bom? Beleza, então. No item B, eu tenho A menos B ao quadrado, tudo isso entre parênteses, né? Então, fica A menos B vezes A menos B, que é A ao quadrado menos AB menos BA mais B ao quadrado. Tá? Então, A ao quadrado é igual a ao quadrado menos duas vezes AB mais B ao quadrado. Tá? Essa é a solução. Mantendo a regularidade esperada nos resultados, tem-se o quê? Tem-se 2x² mais 3
tudo isso, aliás, desculpa, entre parênteses, abre parênteses, 2x mais 3, fecha parênteses, ao quadrado, é igual ao quê? 4x ao quadrado mais 12 mais a, que é igual a 2x ao quadrado, entre parênteses, mais 2 vezes 2x mais 3 ao quadrado. Logo, a é igual a 3 ao quadrado, que é igual ao quê? Que é igual a 9, tá? Beleza. Aqui tem uma observação importante, tá? Eu vou ler para ficar mais fácil. Os trinômios resultantes têm as seguintes características. Os termos extremos são quadrados perfeitos. O termo do meio é o dobro do produto das raízes dos quadrados extremos. O sinal do termo do meio depende se o trinômio resulta do quadrado, de uma soma ou de uma diferença, tá? Uma subtração, tá ok? Beleza, então. Vamos lá. Agora vamos organizar a regra geral, tá? O quadrado da soma entre dois termos é representado por a mais b, tudo isso dentro de parênteses, ao quadrado, tá? Quando desenvolvemos, obtemos a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, leiam comigo a ideia. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do terceiro termo, tá? No quadrado da diferença, nós temos a menos b. Tudo isso entre parênteses, elevado ao quadrado, tá? O desenvolvimento é a menos 2ab mais b ao quadrado, tá? A estrutura é quase a mesma, tá? Mas o termo do meio fica negativo. Por quê? Porque estamos trabalhando com uma diferença, com uma subtração, tá? Então, a regra fica quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Note a regularidade desse trinômio, né? É, Note a regularidade desse trinômio, resultante de dois produtos notáveis, né? O quadrado do primeiro termo mais ou menos 2 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Tá bom? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Agora, esse slide ele mostra a interpretação geométrica dos produtos notáveis, tá? Observem a figura da esquerda. Nós temos um quadrado de lado A mais B, tá? Se dividirmos esse quadrado por partes menores, aparecem uma região de área A ao quadrado, duas regiões de área A, B e uma região de área B quadrado, tá certo? Beleza, então. Somando tudo, temos A ao quadrado mais AB mais B quadrado, que é igual, né, a ao quadrado mais 2 vezes B mais B quadrado. Por isso, A mais B, entre parênteses, ao quadrado, é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tá? Tá um pouquinho repetitivo essa parte, mas é assim mesmo para vocês entenderem, tá? Agora, na figura da direita, né, nós temos o seguinte, tá? Aparece a ideia do quadrado da diferença, tá? A gente já viu, tá? Vamos ver de novo, tá? O lado considerado é A menos B. A organização das áreas mostra que, entre parênteses, A menos B ao quadrado corresponde a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. A representação geométrica, ela ajuda a entender a fórmula, tá? Ela ajuda a entender que a fórmula não surge do nada, né? Ela representa áreas que estão sendo somadas ou retiradas. Então, quando usamos produtos notáveis, estamos usando uma regularidade algébrica que também pode ser vista geometricamente, tá?
Agora, vamos fazer uma pausa rápida. A pergunta é: qual expressão corresponde ao desenvolvimento x mais 4 ao quadrado? Tá? Antes de responder, pense na regra: quadrado do primeiro termo, duas vezes o quadrado do segundo, e o quadrado do segundo termo. Tá? É, Aliás, pensem no seguinte: quadrado do primeiro termo, tá? Duas vezes o primeiro termo pelo segundo e quadrado do segundo termo. Tá? O primeiro termo é x, então o quadrado dele é x quadrado. O segundo termo é 4, tá certo? Então o quadrado dele é 16. O termo do meio é 2 vezes x vezes 4, que resulta em 8x. Agora, comparem as alternativas. Tá? Não escolham apenas pela aparência. Verifiquem se todos os termos aparecem corretamente. Tá? Respondam suas palavras e justifiquem mentalmente a escolha. Tá? Então, a resposta correta é x ao quadrado mais 8x mais 16. Vamos conferir? X mais 4 ao quadrado significa x mais 4 vezes x mais 4. Desenvolvendo, temos x ao quadrado, 4x mais 4x mais 16, tá? Que resulta em x quadrado mais 8x mais 16. Então, a outra alternativa mostra x quadrado mais 16 mais 8. Ela até tem o x quadrado de 16, mas o termo do meio está incorreto. Por quê? Porque deveria ser o 8x e não apenas 8. Tá? Então, o x faz diferença, pois ele vem do produto entre x e 4. Essa é uma atenção muito importante no termo do meio. Tá? Multiplicamos dois termos originais, não apenas os coeficientes numéricos. Tá bom? Beleza. Então, aqui agora, vamos inverter o processo. Em vez de desenvolver um produto notável, vamos fatorar o trinômio quadrado perfeito. Tá? A pergunta é: qual é a forma fatorada de x quadrado menos 4x mais 4? Observem os termos extremos. X quadrado é o quadrado de x e 4 é o quadrado de 2. Agora, olhem para o termo do meio, menos x quadrado, menos 4x. Tá? Ele corresponde a menos 2 vezes x vezes 2, pois menos 2 vezes x vezes 2 é igual a menos 4x. Tá? Como o termo do meio é negativa, a fatoração deve ser um quadrado da diferença. Tá? Então, escrevam a resposta no caderno antes de passarmos à correção. Vamos corrigir agora. A forma fatorada correta é x menos 2 ao quadrado. Tá? A forma a alternativa x mais 4 não serve. Por quê? Porque ela produziria x quadrado mais 8x mais 16. A alternativa x menos 4 ao quadrado produziria x ao quadrado menos 8x mais 16. A alternativa com x mais 2 ao quadrado produziria x ao quadrado mais 4x mais 4. Tá? A única que produz exatamente o x quadrado menos 4x mais 4 é a x menos 2. Tá? Então, observem como o sinal do termo do meio decide se será uma soma ou uma diferença. Tá? Como o termo do meio é negativo, usamos x menos 2. Tá certo? Vamos lá para a resolução. A resolução aqui passo a passo, tá? Vamos registrar a resolução, tá? Então, eu tenho o trinômio x quadrado menos 4x mais 4, tá? É quadrado perfeito, porque x quadrado e x ao quadrado, né? É, 4 é 2 ao quadrado e o termo do meio é menos 2 vezes x vezes 2. Portanto, nós podemos escrever x quadrado menos 4x mais 4 como
x menos 2 ao quadrado, tá certo? Então, esse é o processo de fatoração. Pegamos uma expressão desenvolvida, tá? E reescrevemos como produto, tá? No caso do quadrado perfeito, esse produto aparece como um fator repetido, tá? Então guardem essa ideia, né? Fatorar é muito útil porque transforma uma soma algébrica em uma multiplicação, tá? E isso facilitará a resolução de equações do segundo grau, tá bom? Agora a gente vai ver a resolução de equações do segundo grau completas por fatoração, tá? Então agora nós vamos conectar produtos notáveis com equação de segundo grau completas, tá? Uma equação do segundo grau completa tem a forma ax² mais bx mais c igual a zero, tá certo? O primeiro membro é um trinômio, tá? Em alguns casos, esse trinômio é um quadrado perfeito. Quando isso acontece, podemos fatorá-lo. Tá? A estratégia é escrever o trinômio como produto de dois fatores e usar uma propriedade muito importante. Se o produto é igual a zero, então pelo menos um dos fatores precisa ser igual a zero. Por exemplo, se A vezes B é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero. Isso é o que permite sair da equação do segundo grau e chegar a uma equação mais simples. Tá? Vamos fazer isso com calma, um passo de cada vez. Tá? Vamos lá então. Vamos observar o modelo dessa equação. Tá? A equação é 4x² mais 12x mais 9 é igual a zero. Tá? Primeiro, precisamos verificar se o trinômio é quadrado perfeito. O termo 4x² é o quadrado de 2x. Tá? O termo 9 é o quadrado de 3, tá? Que resulta em 12x. Tá? Aliás, o termo 9 é o quadrado de 3. Agora, verificamos o termo do meio. 2 vezes 2x vezes 3 resulta em 12x. Como bate exatamente com o termo do meio da equação, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Tá certo? Ótimo. Então, vamos lá. Então, 4x² mais 12x mais 9 pode ser escrito como 2x mais 3, tudo isso ao quadrado. Tá? Para um quadrado ser zero, a base precisa ser zero. Então, 2x mais 3 é igual a zero. Subtraindo 3 dos dois lados, nós temos 2x igual a menos 3. Dividindo por 2, encontramos menos 3 sobre 2. Tá? Como o fator se repete, essa equação tem uma única raiz, também chamada de raiz dupla. Tá? Beleza, então. Agora, resolva a equação x² menos 12x mais 36 igual a zero. Antes de começar fazendo as contas aleatórias, observem se o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Perguntem se x² é quadrado de quê? Tá? 36 é o quadrado de quê? E o termo menos 12 corresponde a menos duas vezes esses dois termos. Tá? Façam essa verificação, depois escrevam a forma fatorada. Tá? Façam essa verificação, depois escrevam a forma fatorada. E aí, igualem o fator a zero. Registrem tudo no caderno, porque o foco aqui é o caminho da resolução, não apenas a resposta final, tá certo? Ah lá, como que fica? Vamos resolver junto? O primeiro membro da equação é x² menos 12x mais 36, tá? O termo x² é o quadrado de 6, tá? O termo x² é o quadrado de x, tá? O termo 36 é o quadrado de 6, tá? O termo do meio é menos 12,
tá? E ele corresponde a menos 2 vezes x vezes 6. Como todos os elementos conferem, temos um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, x ao quadrado menos 12 mais 36 pode ser fatorada como x menos 6 ao quadrado. A equação fica x menos 6 ao quadrado é igual a zero. Para o quadrado ser zero, precisamos ter x menos 6 igual a zero. Somando 6 aos dois lados, encontramos x igual a 6. Portanto, o conjunto solução é 6. Observem que, assim como o exemplo anterior, apareceu uma raiz dupla, porque o mesmo fator se repete, tá? Beleza. Agora, a questão prática é a seguinte, tá? Qual é o valor do termo b que completa o trinômio quadrado perfeito 9x² menos 6x mais b. Tá? Então, vamos completar um trinômio quadrado perfeito. A pergunta é, qual é o valor do termo b que completa 9x² menos 6x mais b? Primeiro, identifiquem o primeiro termo, 9x² e o quadrado de 3x. O termo do meio é menos 6x. Para que seja um quadrado perfeito, o termo do meio ele deve ser menos duas vezes o primeiro termo da base vezes o segundo termo da base. Então, precisamos pensar assim, 2 vezes 3x vezes qual número resulta em 6. Tá? Depois de descobrir esse número, o termo b será o quadrado dele. Faça uma tentativa antes da correção. Tá? Beleza. Aí, vamos analisar as alternativas. Para a alternativa 9x² menos 6 mais b, menos 6x mais b, seja um trimônio quadrado perfeito, a base deve começar com 3x, porque 3x² é igual a 9x². Tá? Então, o termo do meio é negativo. Então, a forma será 3x menos alguma coisa, tudo isso ao quadrado. Né? Se testarmos o número 1, temos menos 2 vezes 3x vezes 1 igual a menos 6x. Tá? Perfeito. Portanto, o último termo deve ser 1 ao quadrado, que é 1. A alternativa correta é 1. Tá? As outras alternativas não completam o padrão. Tá? Alternativa 1 é a correta, então, que é, portanto, a alternativa B. D. Tá? Vamos para a solução. Então, a resolução, observe que 9x² menos 6 mais b é igual a 3x² menos 2 vezes 3x vezes 1 mais b. Tá? Para completar o trinômio quadrado perfeito, b é igual a 1 ao quadrado e 1 que é igual a 1. Tá? Note que 3x² menos 2 vezes 3x vezes 1 mais 1 quadrado é igual a 9x² menos 6x mais 1, que é igual a 3x menos 1 ao quadrado. Tá certo? Beleza, então. Agora vamos caminhando para o encerramento. Para encerrar, vamos responder com nossas palavras a expressão x² mais 2xy mais y² é resultado de um produto notável. Observem os extremos. X² é o quadrado de x e x² é o quadrado e y² é o quadrado de y. Tá? O termo do meio é 2xy, tá? Que é 2 vezes x vezes y. Como os termos do meio é positivo, tá? O quadrado da soma, temos o quadrado da soma. Portanto, x² mais 2x mais y ao quadrado é igual a x mais y ao quadrado. Tá? A mensagem principal da aula é esta. Produtos notáveis, eles são padrões, tá? Que facilitam o cálculo algébrico. Então, hoje nós vimos que o quadrado da soma é o quadrado da diferença, né? E o quadrado da diferença geram trinômios quadrados perfeitos. Também vimos que
Reconhecer esses padrões ajudam a fatorar expressões e resolver algumas equações do segundo grau. Tá bom, galera? Por hoje é só e aguardo vocês na próxima aula.